Em uma palestra nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu o legado à frente do Brasil e fez duras críticas à esquerda. Confira na reportagem de Cleiton Obinha. Jair Bolsonaro discursou no evento Power of the People, promovido pela Turning Point USA, em Miami. A uma plateia formada principalmente por brasileiros, o ex-presidente afirmou que o governo dele despertou muita coisa no Brasil. Não é fácil ser presidente da República quando se está do lado certo. Ouso dizer que a minha popularidade em 2022 era pelo menos o dobro daquela que tinha em 2018. Mas temos que pensar para frente. O Brasil é uma grande nação. Ninguém tem o que nós temos. Biodiversidade, terras agricultáveis, água potável, riquezas minerais, clima aprazível, belezas naturais e um povo fantástico. Nós não desistiremos do Brasil. Jair Bolsonaro demonstrou preocupação com as primeiras medidas adotadas por Lula. Vocês acompanham o que está acontecendo em nossa pátria. Só falo uma coisa, compare os meus ministros com os ministros que temos no momento no Brasil. Tenho fé, acredito no Brasil e tenho certeza que o Brasil não se acaba com o atual governo. Muitos outros agradecem aos Estados Unidos pela oportunidade de aqui poder ficar. Mas por melhor que estejamos aqui, sempre nos preocupamos com os nossos amigos e parentes que lá ficaram. Não vejo, com os bons olhos, o futuro da nossa economia com as medidas adotadas pelo atual governo. Bolsonaro ainda culpou a esquerda pela pobreza no Brasil. Nós sabemos que a esquerda busca igualar a população, mas igualar na miséria. Eu não culpo os eleitores de esquerda por isso, que afinal de contas foram doutrinados nas escolas para seguir essa linha. Mas tem que ser o trabalho de cada um de nós para mostrar a essas pessoas que elas estão no caminho errado. Enfrentei a esquerda durante a campanha, numa tentativa de assassinato. Fomos vitoriosos e fizemos uma coisa que ninguém acreditava: escolher os nossos ministros sem a indicação político-partidária. O ex-chefe do executivo também fez críticas ao judiciário brasileiro. Quem legisla é o poder legislativo. Infelizmente, não raras vezes, o poder judiciário tem legislado no Brasil. No final da apresentação, ele reforçou o discurso alinhado à pauta conservadora. Fugirmos do populismo e dar meios para o povo trabalhar. Essa é a maneira correta de nós fugirmos do comunismo, do socialismo e sonharmos e sermos de fato uma grande nação. Esta é a primeira palestra remunerada de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Apesar de ter deixado o cargo em 1º de janeiro deste ano, ele foi apresentado no evento como presidente do Brasil. Em meio a pressões sobre o governo Joe Biden para expulsar o ex-presidente Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, o senador republicano Rick Scott afirmou que o ex-mandatário pode ficar na Flórida, nos Estados Unidos, o tempo que quiser, desde que não seja formalmente acusado de um crime. Bolsonaro está em território americano desde o final de dezembro do ano passado e é investigado pela Justiça brasileira desde os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Scott, que foi governador da Flórida até 2019, disse, no entanto, que de qualquer forma, se os Estados Unidos receberem uma ordem de extradição de Bolsonaro, ela deve ser cumprida. Legisladores democratas pediram ao governo Biden a expulsão de Bolsonaro do país. Em carta, 46 deputados da Câmara dos Representantes pediram que o governo investigue as ações que Bolsonaro possa ter feito em solo americano, abre aspas, para ajudar a insurreição no Brasil, fecha aspas, e revogue qualquer permissão que ele tenha para estar no país. Pavinato. Olha, isso me lembra um pouco, para as pessoas entenderem esse vai e vem extraditório, o caso da mulher da casa abandonada, que foi hit na imprensa brasileira há alguns meses atrás. Falava-se daquela mulher que morava num casarão em Higienópolis, que ela tinha sido condenada nos Estados Unidos por manter a sua empregada em condição análoga de escravo e que ela era uma fugitiva do FBI e da Justiça americana.
Depois eu fiz um levantamento e vi que aquilo era uma grande fake news. Ela não era nem fugitiva do FBI e ela também não era uma fugitiva procurada pela justiça americana. O que aconteceu é que quando ela estava nos Estados Unidos, havia uma investigação contra ela, mas ela era uma investigada. Mesma situação do atual ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é um investigado. Nesse meio tempo ela teve um velório no Brasil, a mulher da casa abandonada, nos anos 90, ela voltou para cá e nunca mais voltou aos Estados Unidos. Portanto, quando ela foi acusada pelos procuradores de lá, e o marido foi condenado, ela não foi condenada, ela não é nem procurada, nem foragida, e essa é uma situação que se aplica ao caso atual. O presidente Jair Bolsonaro, ele não é procurado, ele não está foragido, ele não é sequer acusado, ele é apenas investigado. Se for condenado, um pedido de extradição pode ser feito aos Estados Unidos pela justiça brasileira. Se ele for acusado e for pedida uma prisão preventiva, a justiça brasileira pode pedir aos Estados Unidos para extraditá-lo. Fora esses casos, não existe motivo para que os Estados Unidos o mandem de volta para o Brasil, neguem o visto que, de certo, eles concedem a qualquer chefe de Estado que está lá com um entrever, que é o caso do vencimento do visto diplomático de presidente do Jair Bolsonaro, que deve trocar para o visto de ex-presidente, mas como o visto de presidente venceu, ele solicitou o visto. Então não há problema nenhum em Jair Bolsonaro estar lá. Outra questão que me preocupa é o fato desta palestra ter sido uma fala de comício, de convenção. É claro que essas preocupações são preocupações legítimas de um líder de direita, mas no atual cenário em que nós temos uma narrativa totalmente atrapalhada, inconsistente e que beira o surrealismo do senador Marcos Duval, que eu apelido carinhosamente de Marcos Duval e vem, porque 5 são as versões diferentes desta narrativa de complô, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro perdeu uma oportunidade de se referir ao caso, nem que fosse tão somente para negar tudo. Aliás, na Faculdade de Direito, eu lembro muito bem do meu falecido professor Antônio Chaves Camargo, na aula de Direito Penal, e ele nos ensinava o seguinte: qualquer um que é investigado, o advogado deve dizer ao seu cliente, negue tudo, porque o direito brasileiro assim o possibilita, e negando tudo, ele afasta ideias tortas de quem vê coisas no silêncio do ex-presidente.